Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, a nos envolver, a nos dar o entendimento, a nos amparar nas nossas necessidades. Sabemos que Jesus, o nosso Mestre, está sempre conosco, intervindo junto a Deus, pedindo para que cada um de nós busque Deus na sua essência, nas nossas atitudes, tanto nós encarnados como também os desencarnados. Que Jesus nos abençoe e possa nos envolver nesse momento, nesse estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre, que assim seja. Bom, no evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 24, né? Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire, e nós vamos fazer o último item hoje, que é o 6 e o 7. Pergunta-se, que proveito podia o povo tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido se lhe conservava impenetrável? É de notar-se que Jesus somente se exprimiu por parábolas sobre as partes de certo modo abstratas da sua doutrina, tendo feito, porém, da caridade para com o próximo e da humildade condições básicas da salvação. Tudo o que disse a esse respeito é inteiramente claro, explícito e sem ambiguidade alguma. Assim, devia ser porque era a regra de conduta, regra que todos tinham que compreender para poderem observá-la. Era essencial para uma multidão ignorante, a qual ele se limitava a dizer: eis o que é preciso se faça para ganhar o reino dos céus. Sobre essas outras partes, apenas aos discípulos desenvolvia seu pensamento, por serem eles mais adiantados moral e intelectualmente. Jesus podia iniciá-lo no conhecimento de verdades mais abstratas. Daí haver dito: aos que já têm, ainda mais se dará. Capítulo 18, item 15. Entretanto, mesmo com os apóstolos, conservou-se impreciso acerca de muitos pontos, cuja completa inteligência ficava reservado às ulteriores tempos. Foram esses pontos que deram ensejo a tão diversas interpretações, até que a ciência de um lado e o espiritismo de outro revelassem as novas leis da natureza, que lhe tornaram perceptível o verdadeiro sentido. Então, quando a gente lê isso aí, eu já vi também, os espíritos falavam que naquele tempo eles chegaram a ver Jesus, e espíritos que estão ainda hoje e não conseguem entender, e eles falaram que eles viam Jesus, mas só que não entendia nada do que ele falava. E, na verdade, quando que a gente vê toda essa estrutura, o Cristo falava com os encarnados e os desencarnados. Só para a gente ter uma ideia, os espíritos do outro lado tinham uma potencialidade, uma condição de entender, e Jesus, na condição de espírito muito evoluído, sabia aonde ia tocar esses espíritos. E eles compreendiam que todas as situações a qual as experiências que eles estavam ali vivenciando no plano espiritual era resultado das atitudes que tiveram na atual existência. Então, nessa condição, o espírito,
né, começou como num aprendizado, Jesus como um marco, né, o zero ali, começou a instruir esse espírito. Na verdade, começou lá atrás com Moisés. E o Cristo usou de todas as colocações de linguagem verbal e não verbal para explicar, exemplificar o que estava acontecendo ali. Porque só para a gente ter uma ideia, quantos espíritos estão praticamente hoje em desespero, chorando, porque as dores que eles sentem lá do outro lado é diferente da nossa. É uma dor moral, é uma condição que eles veem, né, se juntam ao encarnado porque ele sente a necessidade, né, da materialidade e divide isso conosco. Então, advém isso daí dos comportamentos e daquilo que está acontecendo conosco. André Luiz, em todos os livros, ele tem essas colocações bem implícitas dentro. E se a gente só vai conseguir fazer essas observações quando a gente busca na base, né, que é o conhecimento espírita, principalmente na Gênese. E aí a gente vai entender como que é essa organização. E, na verdade, os espíritos do outro lado é justamente aquela parte que o Cristo, na hora que ele está sendo crucificado, ele fala assim: perdoe, Pai, que eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem o que fazem. E é nessa sequência que nós, hoje, diante no advento do Espiritismo, ela vem instruir o encarnado e o desencarnado acerca da realidade que ele está inserido. Então, muitos espíritos, só para a gente ter uma ideia, ele se aproxima de nós, e se nessa aproximação nós tivermos um espírito com conhecimento, né, logicamente dará um entendimento para ele e ele consegue evoluir e sair. Por isso que é importante estudar essa doutrina, né, de buscar o espiritismo na sua essência, para que a gente entenda esse sofrimento. E eles vêm, tá? Uma das coisas, das observações que eu fiz, estudei, li todas as obras de André Luiz, e eu pude perceber que os espíritos também aproveitavam do momento aonde a medicina vinha com medicamento, e essa junção do espírito, ele sentia a mesma situação. Então, Cristo, será que ele podia falar isso naquela época? Não, ele sabia o mecanismo. E André Luiz, ele cita também isso em toda a obra, mas está implícito, né? Eu fiquei, assim, maravilhado com a estrutura, né, dos significados que André Luiz dá na assertiva, para que nós tenhamos uma condição agora de interpretar essa relação do mundo espiritual com o nosso. E aí volta naquela situação que há uma organização que escapa o nosso entendimento. Por mais que eu queira, o espírito do outro lado está numa condição comportamental que eu não consigo ajudá-lo. Seria só ele. E nessa condição é que o encarnado, de posse do conhecimento, hoje ajudaria esse espírito. Então é nessa condição que espíritos como nós, endividados para com a justiça divina, estamos ligados numa sintonia muito grande, e aonde isso é permitido para que o esclarecimento chegue ao encarnado e o desencarnado. Nessa condição, nós vamos perceber que quando Cristo falava naquela época, imantou, ficou gravado tudo no etéreo. Só para a gente ter uma ideia, quando a gente faz o evangelho no lar,
A espiritualidade vem de tal forma e higieniza todo o lar, amparando todas as necessidades do encarnado e dos encarnados, né? Então, o Cristo sabia disso. E o Evangelho, a partir do momento que ele coloca e trabalha por parábolas, numa assertiva tão clara que, logicamente, ele sabia que veria séculos e mais séculos, a interpretação traria a luz necessária para cada um de nós. Então, ele sabia do processo pedagógico, né? Eu sempre falo, Jesus foi o maior professor que pisou nessa terra. Ele sabia de toda a estruturação para que esses espíritos pudessem compreender. E numa das partes mais interessantes que os espíritos foram compreender depois, porque nós temos várias partes do Evangelho, uma que é bem clara, né? Ele fala da necessidade do escândalo, mas ai de quem vem esse escândalo. Então, quando ele faz toda essa analogia, ele está falando com encarnados e os desencarnados. Mas por que ele fala isso? Porque quando nós voltamos à questão do Livro dos Espíritos, e Kardec faz a pergunta aos espíritos, os espíritos respondem: qual é a ação dos espíritos sobre nós? Muito mais que imagineis, somos nós que vos dirigimos. Então, nessa condição, o Espiritismo veio trazer à tona e explicar com mais detalhe o que Jesus estava falando lá atrás e explicando para o encarnado e o desencarnado, numa assertiva de explicar com muita clareza as responsabilidades que cada um de nós temos. E aí, para a gente ter um entendimento, o plantio, ele é livre, né? Mas a colheita é obrigatória. E aí os espíritos que estão do outro lado, e quando nós estudamos e não compreendemos, não trabalhamos essa doutrina dentro de nós, facilita com que esses espíritos se aproximem de nós. Facilita, né? E aí, essa fé em Deus, que todos nós dizemos que tem, ela precisa ser raciocinada, ela precisa ser exemplificada através de ações e atitude. Então, o Evangelho vem numa condição de alertar o encarnado e o desencarnado acerca dessa realidade, né? Então, por isso que nós temos que agradecer a Deus a oportunidade, porque muitos espíritos que estão agindo dentro dos nossos lares com atitudes comportamentais, é preciso que ele tenha entendimento acerca disso, tá? Continuando. O Espiritismo hoje projeta a luz sobre uma imensidade de pontos obscuros, tá? Não a lança, porém, inconsideradamente. Com admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. O Espiritismo não impõe nada, ele instrui. Porque quando Cristo veio, ele teve a mesma postura. O que ele fala? Eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Porque ele sabia que os espíritos que estavam do outro lado cumpriam a lei mosaica ainda ao pé da letra. E tinham uma ação muito mais, vamos dizer assim, enfática sobre os encarnados. Porque ele vibrava na mesma condição. Ódio com ódio, né? Vingança com vingança, né? E hoje a estruturação de tudo que o Cristo fez, tá, nos traz uma condição de barrar esse entendimento e revertê-lo com
o ódio, o amor. Aonde havia vingança, trazer a paz. E isso Cristo sabia que levaria séculos. Séculos. E muitos espíritos continuam hoje numa assertiva, numa situação, porque quando eles estão do outro lado, a diferença é que eles estão desencarnados e nós encarnados. E aí, dentro da codificação, está mostrando a potencialidade do espírito. E aí que vem a doutrina espírita explicar como que é essa ação. E eles não querem. Tá? Porque se eu sei, eu vou inibir a ação do espírito. E esse corpo, ele é meu. Ele é meu. E os espíritos se acham no dever do outro lado de assumir o controle. Foram séculos que nós também estávamos na mesma postura, na mesma condição. E aí chegou a minha vez. Então o Espiritismo veio explicar toda essa estrutura, né, de como está acontecendo. Como admirável prudência se conduzem os espíritos ao darem suas instruções. São gradual e sucessivamente consideravam as diversas partes já conhecidas da doutrina, deixando as outras partes para serem reveladas à medida que for tornando oportuno, fazendo sair da obscuridade. Né? Então, só para a gente ter uma ideia, se dentro de uma sala de aula eu sou professor e dali um aluno conseguir entender, eu já avancei. E Jesus deu eternidade. Né? Ontem ainda falei isso, que era na questão perdoar não 7 vezes, né? Ele enfatiza no agora em hipótese nenhuma, tá? A gente pode desejar o mal para o outro. Em hipótese nenhuma. Mas também fiquei, né? Quando eu estudo essa parte, eu fiquei assim, mas aonde que está isso? E aí o Cristo já começava ali dar ensaios da oportunidade que é dada a cada um de nós de cumprir, de trabalhar, dando a encarnação como condição de evolução para todos nós. Deu tempo ao tempo. E quantas encarnações fossem necessárias para que nós aprendêssemos a perdoar. Tá? Se a houvessem apresentado completa desde o primeiro momento, somente reduzido o número de pessoas se teria ela mostrado acessível. Houvera mesmo assustado as que não se achassem preparadas para recebê-la, do que resultaria ficar prejudicada a sua propagação. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistério em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem que vir no momento oportuno. Os espíritas têm que ter muita clareza com relação a esse ponto. Quanto tempo ficamos adormecidos? Quantos espíritos ainda estão adormecidos na questão do aprendizado, na questão da prática daquilo que se estuda? Muitos companheiros, né, que eu conheci, trabalhei no mediúnico com eles, teve situação que um deu a comunicação e falou. A coisa aqui desse lado não é tão fácil assim. E lembro de uma fala do Chico, que ele fala, os espíritas têm uma ideia
não muito clara ainda do que é o plano espiritual. Porque quando o Chico fala, ele falava da responsabilidade. E quando eu ouvi ele falando isso, se não me engano tem vídeo, está implícito no Evangelho que quando nós retornamos para o plano espiritual, nós recobramos todas as encarnações. Todas. É lá que entra a situação da onde nós precisamos trabalhar em cada encarnação com muita responsabilidade, numa assertiva de compreender qual o objetivo dela. Então, não estamos numa condição ainda, por mais que eu falo, que eu leia, que eu estudo a doutrina, nós estamos numa condição de aprendendo como uma criança a gatinhar para depois andar. Para nós termos uma ideia. Uma das partes que muitos gostam de falar foi a questão do André Luiz. Ele retorna para o plano espiritual, fica 8 anos no umbral, e muitos achavam que era da atual existência. E, na verdade, está implícito no Evangelho, aonde se coloca, ao retornarmos para o plano espiritual, retomamos todas as encarnações. E aí todo cuidado é pouco. Espíritos que outrora encarnado conosco em várias situações, ao retornar para o plano espiritual, ele vai ver que o filho ou o pai ou muitos daqueles entes queridos na família, ele vai perceber que outrora, de outras encarnações, ele foi numa situação inversa. Ao contrário. Então, a doutrina dos espíritos vem nos trazer todas essas informações. Essa foi uma das partes que, quando André Luiz começou a escrever todos os livros, né, através da mediunidade do Chico, muitas partes foram tiradas por intervenção do Cristo, porque ainda não era oportuno trazer a luz a todos nós. Tanto é que eu sou de uma época do Espiritismo, quando eu comecei, ninguém gostava praticamente, não é que não gostava, não liam as obras de André Luiz, porque ele era muito técnico. E, na verdade, estava explícito dali toda a sua obra, a responsabilidade que nós temos na atual encarnação. Então, foi isso que que Emmanuel fala para o Chico com relação da disciplina, com relação às verdades que seriam agora colocadas pelo Chico e exemplificada através da sua postura. E aí nós vamos ter o postulado do Chico na sua trajetória, na sua última passagem aqui pelo planeta Terra. E o mais interessante, que o Chico, entre linhas, de cada um daqueles irmãos, que não eram poucos, eram muitos, o Chico, que estava mais no plano espiritual, auxiliava o retorno. Porque muitas perguntas dos espíritos, quando nós estamos estudando, eles conseguem ver e entender o quão devedores somos para com a justiça divina. E aí nós vamos perceber que somos ainda infantis, igual a crianças dentro da doutrina espírita. E aí nós vamos entender o que Jesus, né, quando ele veio, e sabia de todo esse processo, desse procedimento que o Espiritismo vem trazer à tona.
E ele não abalou nenhuma das consciências. Esperou, deu tempo ao tempo para que chegasse o momento do Espírito. E pasmem, no plano espiritual ainda tem irmãos lá daquela época. E que nós hoje temos muita responsabilidade, não é pouca não, mas muito ao espírita de trazer essas verdades. É nessa questão aí que é elevar o tom, que eu sempre falo da doutrina espírita, com relação a essas verdades. E o Cristo foi bem claro: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Tá? Bom, vamos lá agora, o Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo 4, da pluralidade das existências, transmigrações progressivas. E hoje nós vamos ver a 190. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Olha a pergunta que Kardec fez. O da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha. A alma se ensaia para a vida. O que nós acabamos de ler, e o Cristo via isso. Ele via isso. Mas ele conseguia também ver a trajetória e as potencialidades do que o Espírito ia ser lá na frente. Tudo que o Cristo falou, quando nós estudamos a Gênesis, né, continuando no outro lá, ficou gravado no etéreo. Ficou gravado na Terra. O Evangelho foi difundido nos 4 cantos do planeta. E nós não nos damos conta. E aí cada um interpretou de uma forma. O Evangelho se tornou uma luz tão intensa que nós ainda, não é porque é de uma religião tal, uma religião Y, que é sinal de evolução. Mas as suas atitudes comportamentais elevariam o espírito ao mais alto grau de evolução quando essas oportunidades fossem dadas e aplicadas gradativamente de acordo com o seu entendimento. Jesus sabia disso. Então, os primeiros ensaios. Nos primeiros ensaios da alma para a vida, ela se encontra na infância. E tomando o corpo, a infância continua, contudo, a alma carrega consigo as mesmas qualidades angélicas, ainda que em estado latente. Eu não sei em que pergunta, nós vamos chegar lá. Se nós pegarmos o espírito mais duro que habitou esse planeta, ou que está do outro lado, ele é filho do amor. Ele tem o estado, né, a essência do amor em estado latente. Por isso que nós temos que compreender e entender toda essa dinâmica. E Deus atua em tudo e em todos. Não exclui nenhum. Nenhum. A justiça nos garante os mesmos valores dos grandes sábios. Mas é preciso que seja desenvolvida essa capacidade espiritual que todos temos. Todos temos, gente. Não adianta eu ver hoje eu numa posição e não entender toda essa trajetória do espírito, que eu preciso entender como ela funciona. Lembra quando eu falo do obsessor? Eu chamo ele de obsessor, mas outrora, em outra encarnação, era o contrário, era eu que sou, e era o obsessor. E aí, quando Kardec explica que a obsessão é dos dois lados, muitas vezes as obsessões é mais do encarnado com o desencarnado. E aí nós vamos entender a dinâmica de funcionamento de um centro espírita. Aí eu preciso ir no Livro dos Médiuns para compreender.
para compreender. E ela é tão clara, tão dinâmica, que eu preciso estudar ela, entender ela. Nós somos filhos do amor. Se somos filhos do amor, nós estamos numa trajetória. Outrora, hoje, eu posso ser bom aos olhos das pessoas, mas os olhos de Deus, eu sou um espírito que estou numa linha de progressão. E aí, quando nós vamos ver isso, se nós não tomarmos cuidado, a gente pensa assim, nós já estudamos isso, o espírito, ele retroage? Não, ele estaciona. Mas toda a caminhada dele é com ascendência. Se não for hoje, poderá ser amanhã. Então, todos esses espíritos, nesse planeta de provas e expiação, ele está condicionado, ele está suscetível a um modelo de estruturação aonde o mal prevalece para que nós aprendamos a ser bom. Para que essas vicissitudes em contato com esses infortúnios ocultos traria a luz necessária através de vivências e experiências sucessivas. É tipo a gente entender toda essa indumentária que nós temos dos nossos sentidos. Né? Então, nós precisaríamos passar por todas essas situações. Né? Então, esse tempo conjugando, a justiça garante os mesmos valores dos grandes sábios, né? A força maior que nos ajuda a despertar o celeiro dos cofres da consciência é o tempo. Esse tempo conjugando com os nossos esforços, tornar-se-á uma fonte de qualidades espirituais elevadas, capaz de nos tornar anjos. Então, gente, quando nós estudamos a doutrina, ou quando nós verbalizamos aqui, a gente muitas fala assim, o espírito não tem jeito. Mas como que Sócrates, Platão, Judas, Emmanuel e tantos outros nomes que passaram na sua trajetória, teve sombras construídas por ele mesmo e que oportunidades foram dadas para ser espíritos elevados hoje. Emmanuel voltou na existência. Joana de Ângeles, Judas passou por todo esse processo evolutivo, né? Joana de Ângeles também, e muitos outros, né? E estão hoje em locais melhores. Então, esse tempo conjugando com os nossos vai tornar-se a fonte das qualidades espirituais elevadas, capaz de nos tornar anjos. Os índios não sempre são almas nas suas primeiras reencarnações. Quando nós vamos lá para a Gênesis estudar, gente, não é porque eles são índios que eles não são menos elevados, pelo contrário, eles são muito mais elevados do que nós. Muito mais. As interpretações equivocadas, nós achamos que ser superior hoje é por estar numa condição do saber, de lidar com situações adversas e ter uma vida mais cômoda. Mas, na verdade, os índios, né, nessa condição que fala, o que eles faziam? Respeitavam a natureza. E nós não respeitamos muitas vezes nem o corpo. Foi nos dado toda essa indumentária, todo o conhecimento, e nós não respeitamos. E deu uma condição, quando Cristo falou, vós sois Deus, pode fazer o que eu faço e muito mais, Deus deu uma condição ao homem, tá, ao corpo, de receber um espírito, e a responsabilidade que ele tem agora é de cuidar desse corpo, do espírito. E aí a pergunta, será que cada um de nós estamos fazendo isso? Muitas vezes, todo o pedido que fizemos do outro lado
tivemos a chance de voltar várias vezes, tá? Não foi uma, não. E fizemos tudo ao contrário. E Jesus foi lá, intervém junto a Deus e dá nova oportunidade. O Espiritismo agora vem quebrar e mostrar toda essa realidade. E essas organizações que estão do outro lado são organizações muito mais organizadas do que nós e querem barrar a luz. Porque ainda o sentimento que está dentro deles é o sentimento da condição material. Os espíritos a qual se encontra do outro lado se vê na condição de Deus ou semideus. E aí, para a gente entender isso, para estudar um pouco, né, os gregos, né, aí nós vamos compreender a figura daqueles irmãos que eles colocavam e eram tratados como Deus. E os espíritos que estavam do outro lado voltavam para o plano espiritual nessa condição de entender daquela forma. E aí a gente vai ver toda a estruturação de quantos espíritos que retornam para o plano espiritual em vivências humanas levam com eles as mesmas condições, experimentações, gostos e tendências por não se preocupar com o espírito. E aí o que ele entende? Ele se une a nós, muitas vezes, que é aquela colocação, por que eu estou com ele ou com ela? Porque eu gosto, eu me sinto bem. Porque todo aquele fluido que nós emitimos, a captação por o espírito do outro lado se torna tão nítida e gostosa, porque ele passa a dividir as suas dores. E Deus permite isso? Sim. Para que ele entenda as suas responsabilidades. Como nós temos a responsabilidade hoje como espíritos encarnados, detetores do conhecimento, e a pergunta que cada um devemos fazer para nós. Nós queremos seguir Jesus? Nós queremos estudar essa doutrina? Nós queremos compreender? Então é isso que estamos fazendo, tá? Então, um grande intelectual de país civilizado pode voltar em uma tábua de índios para repetir um aprendizado que ele esqueceu pela prepotência, pelo luxo, pela avareza e pela luxúria. Então ele precisa vivenciar aquelas experiências. Nós não sabemos. Eu acho que ontem eu comentei de uma questão dos escravos, dos índios. Eles adotam uma postura, só para a gente ter uma ideia, para a gente compreender isso. Do mesmo jeito que o espírito se aproxima de nós e ele se sente bem, confortado, mas ele traz para o encarnado uma vibração que muitas vezes não é benéfica para ele. E ele não sabe. Aí eu desencarno. E o espírito, como vai ficar? Então ele precisa compreender como funciona essa dinâmica. Principalmente nós, médiums, temos que entender isso. A responsabilidade é muito grande através das mediunidades, da compreensão dessa doutrina. Porque a responsabilidade é muito grande, não é pouca. E esses espíritos precisam ser orientados, conduzidos. Por isso que precisamos estudar. Ontem ainda falei, conforme eu estou lendo um livro, os espíritos estão acompanhando. O Evangelho no Lar, o lar se torna um hospital. E aí, o que a espiritualidade faz? Imanta todo aquele ambiente. Todo aquele ambiente. Tá? Então, nós precisamos entender isso. Entender esse procedimento. Como acontece isso. Tá?
Mas certamente que há uma relação no ambiente onde reencarna um grande intelectual do país civilizado pode voltar numa tábua de índios. E pode, porque ele precisa. Então, para a gente entender, seja mais claro, numa encarnação eu sou obsessor, na outra eu sou obsediado. É essa dinâmica que está estruturada e que ele está trazendo nessa questão do Livro dos Espíritos, tá? Para que nós tenhamos, né, condição de entender. E olha que eu leio, nós estudamos questão por questão para fazer as observações necessárias. E vocês podem prestar atenção à responsabilidade de um trabalho mediúnico, onde os médiums têm que ter o conhecimento dessa doutrina para que o espírito seja esclarecido. E a espiritualidade espera o quê? Porque se eu sou, né, um filtro, eu preciso dar condição, na hora que esse espírito vem, tá? Ele passa por esse filtro e ajuda a espiritualidade numa ou nas comunicações para, na parte da dialogação, esse espírito seja conduzido. Agora, se o médium não estudar, a coisa fica mais difícil. E se o grupo não ficar atento, a coisa tende a partir para a mistificação. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso que nós temos que estudar. Porque o espírito que está ali do outro lado, na comunicação conosco, ele está há séculos. Nós não sabemos, embora queremos ver temporalidade, nomes, isso daí não nos interessa. Porque hoje eu sou o Dalmo, mas eu posso ter chamado José, Antônio, lá nos Estados Unidos, onde eu vivi, aonde na Rússia, em qualquer parte do mundo, eu tive vários nomes. Mas o espírito dotado, trazido, né, para esse país que chama-se Brasil, nós vamos compreender. Quando eu li lá, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, o Cristo, que conversou com Ismael, que nem sabia que ia ser, né, o orientador espiritual do Brasil, o próprio Cristo falou para ele: Ismael, você vai trazer todos aqueles espíritos lá da Europa para cá. Ismael coçou a cabeça e falou: mas como que eu vou fazer? Não, você vai conseguir. Aqui estamos nós. De lutas fraticidas, de espíritos endividados para com a justiça divina, de tanta coisa que nós fizemos, reencarnamos aqui no Brasil, agora como espírita, com a grande responsabilidade de difundir a doutrina cristã, o espiritismo cristão, revelando o que o Cristo falou há 20 séculos, aonde perseguimos, matamos em nome do Cristo. Então, essa movimentação do plano espiritual trazendo, né, e colocando cada um em lugares necessários para a sua evolução, nós vamos entender, né? Não foi por acaso quando Portugal chega no Brasil, quem que ele encontra? Os índios. E ali as missões vêm. O trabalho mais lindo da Igreja Católica, né, que foi a ordem franciscana, né, que vieram, e num papel muito importante que era evangelizar os índios. Tá certo que por trás tinha outra situação, mas era necessário, era importante. E aí, juntando português, os negros escravos e os índios, veio o sincretismo religioso, e a coisa mais linda que eles fizeram, essa ordem, né, foi juntar um pouco dos índios, do conhecimento indígena, dos negros africanos, que alguns eram cristãos, outros seguiam Maomé,
E outros, né, os portugueses, muitos eram cristãos, e aí viu, olha onde foi difundido o espiritismo. Outrora, onde nasce o espiritismo? Na França. E aonde foi difundido? No Brasil. Quem eram os espíritos que estavam naquela época? Eram nós. Perseguimos a doutrina espírita, perseguimos todos aqueles, é difícil. Falou, mas eu fiz isso? Sim, todos nós. Era preciso vivenciar situações necessárias para que um dia, como no seu tempo, viesse à tona toda essa estrutura e nós fazemos hoje. O que o Emmanuel fala no livro? A maior caridade que podemos fazer com a doutrina espírita é divulgá-la. E quando o Emmanuel fala isso, é a mesma coisa. Quando o rico retorna para o plano espiritual e vê que aquele que era subordinado seu estava elevado e ele estava em sofrimento. E ele pede a Deus para que envie a terra e que fale à humanidade de toda essa condição, toda essa situação. E o Cristo ouve e certamente fala, já estamos trabalhando isso. É essa que é a oportunidade de trabalho para quem leu, né, lá o Céu e o Inferno, né, e muitos outros livros daí que nós tivemos, vai nos relatar isso. Somos viajores, viajamos de vários planetas ou vivenciamos várias experiências na Terra onde transgredimos e precisamos, né, desenvolver esse intelecto, né? Então, um grande intelectual de país civilizado pode voltar a uma tábua de índios. Então, a justiça sempre opera em benefício de todos nós. Um senador romano de épocas recuadas poderá renascer em tribos de negro. Ô, gente, a trajetória do Emmanuel, né? Teve uma encarnação que ele foi padre, outro parece que ele foi Nestório, acho que era esse nome. Não vou, né? Ele vivenciou várias situações, olha o que Emmanuel é hoje. Né? No seio do continente africano, onde por vezes se alimenta de ratos, para que possa refrear o orgulho e dar valor às companhias do que se veja cercado. Né? Então, são mudanças de posição, de família, de ambiente, de cor, objetivando a disciplina esquecida para se regalar nos valores transitórios. Então, foi isso que Emmanuel fala para Chico, disciplina. Porque o Chico ia entrar em contato com muitos irmãos, né, que estavam passando por situação, vamos dizer assim, que nós sentiríamos, né, da pobreza, da miséria, mas que, na verdade, eram experiências necessárias para que ele pudesse valorizar o momento. Precisava ser experimentado. E olha que o Chico sabia de tudo. E não era só isso. Que cada um daqueles que ele atendia lá, que ele dava a sopa, ele encontrava no plano espiritual e orientava esses espíritos. E nessa orientação de muitos deles, ele encontrou com eles e ainda falava que ia ajudar na encarnação. Para a gente ter mais uma condição de entender, vê lá Bezerra de Menezes, quando ele volta para o plano espiritual com o mentor, abre a porta da janela, ele vê uma multidão de espíritos. E ele pergunta, quem são eles? São os espíritos que você ajudou. Ele aprendeu o que é misericórdia, o que é caridade. E assim nós vamos indo. Então a alma se encontra em plena infância espiritual na transição do animal para o homem, onde os valores dormem em pleno sono, por vezes sem nem sinal de razão, e também não se vê riqueza moral, por não encontrar lugar para tal sofrimento de fraternidade. Essas almas estão bem distante do estágio atual dos homens,
que se encontram na Terra, assim como os da Terra estão distantes dos mundos venturosos. Leia o livro Evolução em Dois Mundos, e aí a gente vai compreender um pouquinho, tá? Porque André Luiz é levado para entender como funciona isso, tá? Não é tão fácil a gente sair daqui e ir para um mundo mais feliz. Não é tão fácil a gente sair daqui que muitos espíritas acham que nós vamos desencarnar e vamos para o nosso lar. E, na verdade, nós estamos tendo muito problema. Porque o Cristo alertou, a espiritualidade traz todas as informações, principalmente nós espíritas, mas muitas vezes deixamos a desejar e não praticamos. Muito se pedirá quem foi dado. Então, assim como elas estão distantes do mundo, no entanto, o dever é caminhar com as devidas forças, progredindo no amor e a sabedoria. A humanidade da Terra já passou milênios vestindo e revestindo corpos, gente. Olha lá. Perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes. Foram muitas encarnações. Os princípios educativos Jesus nos legou há quase 2.000 anos, certo de que algum dia os homens poderiam aproveitar essas bênçãos de Deus, que veio ao mundo por intermédio do seu Filho. Os ensaios deverão continuar. Ainda estamos na parte teórica. Olha lá, na parte teórica. E nela devemos amadurecer através da vivência. Nossa, o Dalmo fala tudo, sabe tudo, mas e a vivência? Tá? Esses são os caminhos que todos devemos percorrer, degrau a degrau, até alcançarmos o topo das claridades espirituais. 70 vezes, 7 vezes, eu acho que o Dalmo se perde ainda em mais encarnações necessárias para que a evolução talvez não dá conta. Tá? Então vamos trabalhar, vamos lutar com nós mesmos, dominando nossas paixões, libertamos das inferioridades. Isso é uma luta íntima de cada um. Kardec foi lá e fez a pergunta: qual o modelo de espírita perfeito? Vamos dizer assim, mais ou menos assim na pergunta. Os espíritos vão: aquele que luta contra as suas imperfeições. Então o espírito passa por vários reinos da natureza terrena, ou como queiram, da natureza física. São ensaios, e quando o princípio inteligente toma a forma humana, começa a sentir algumas claridades da vida imortal. Algumas. Agora imagine esses espíritos que estão do outro lado. Ele usa várias falas, subterfúgios, e a doutrina espírita vem nos esclarecer. Então, essa condição permite que nós, espíritos encarnados, tenhamos responsabilidade com a atual encarnação para que esses irmãos que estão na retaguarda, que são os espíritos, a nuvem de testemunha, o obsessor que nós estamos falando, são as sombras necessárias que vai impulsionar o espírito imortal na sessão espiritual. E os espíritos, muitas vezes, que estão lá, Deus permite, que nós chamamos obsessor, e aí quando a gente lê lá no Evangelho que o mal é necessário, que o mal é o remédio, nós não compreendemos. E aí esquecemos, né? É aquela parte, nós estudamos o Evangelho, eu estou lá lendo da questão 1 até a 10, e eu não peguei a essência. E aí eu vou perceber que todas essas situações foram necessárias para a ascendência espiritual do espírito. Tá? Então, a forma humana é o vestibular para a vida espiritual. Deus não tem pressa, mas fez leis que funcionam o progresso. Nós que precisamos entender ela.
E olha que os espíritos que estão do outro lado, gente, do mesmo jeito que a gente se acha aqui, o Todo-Poderoso nas questões materiais, é o espírito do outro lado. Na condição dele, ele se acha, eu vou, ninguém vai me impedir. Eu faço o que eu quero. Né? E olha que a doutrina espírita mostra tudo isso. Mas ele também se esquece que há uma organização no planeta que conduz a nós todos e que essa ação está subordinada à lei de causa e efeito e por uma força superior comandada por Deus, aonde impõe cada um de nós a movimentação através, gradativamente, né, através de inteligências que serão condicionada a provas ou expiações para que ele ascenda aos planos espirituais mais elevados. É isso aí. Tá? Mas ai daquele será usado o freio da espora. O Evangelho traz isso. Haverá prantos e ranger dos dentes. E a dor do espírito é muito mais forte. Ele clama a Deus e Deus vai lá e dá a encarnação. E se ele suportar, se ele entender, ele sairá daqui melhor do que chegou. E aí nós vamos entender o que Jesus quis. Veio à Terra e venceu o mundo. E aí a pergunta, nós estamos trabalhando com Jesus? Nós estamos carregando a nossa cruz? Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga possa envolver todos os companheiros espirituais que estão no nosso lar. Que Jesus nos abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, do corpo e do espírito de hoje. E assim seja.